boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Festival Tinto no Branco, uma organização da Câmara Municipal de Viseu e da Viseu Marca, com a Double Company, e vamos ter aqui uma conversa sobre a relação do cinema com a literatura, com dois convidados muito especiais, que estão bem distantes de nós e de Viseu. Mia Couto, escritor, multipremiado, que acabou de lançar um novo romance chamado O Mapeador de Ausências, um romance que faz, acima de tudo, uma visita mais do que do autor às suas memórias de infância e juventude, é uma declaração de amor à cidade da Beira e à importância que essa cidade teve na vida de Mia Couto. Temos também connosco Sol de Carvalho, realizador, fez a sua formação em Lisboa, no Conservatório, foi jornalista, editor do próprio Mia Couto, falaremos disso, tivemos um pouco mais à frente, realizador com vários filmes realizados, também documentários para televisão, fundador de duas produtoras em Moçambique, adaptou o conto O Dia em que Explodiu uma Bata-Bata, que faz parte do primeiro livro de contos de Mia Couto, Vozes Anoitecidas. Esta é a primeira edição da Caminho, e estão também os dois a preparar, já escreveram o argumento e a qualquer momento no próximo ano avançarão para a rodagem da longa-metragem inspirada no romance A Varanda de Frangipani, de Mia Couto. Vamos falar então sobre esta relação entre escritor, realizador, entre a obra literária e o cinema. Eu ia começar por ti, Mia. Antes de mais, a pergunta canónica: como é que é a tua relação entre a adaptação ao cinema dos teus livros? É algo que te deixa absolutamente confortável ou tens um desprendimento que faz com que olhes para esses trabalhos como algo paralelo aos livros e não necessariamente uma transposição literal para a tela daquilo que escreveste? Eu devo confessar que tenho hoje uma postura que não era aquela que eu tinha antes, até recentemente. Aquilo que eu estava até recentemente era que para mim eram dois registros tão absolutamente diferentes que o melhor era eu pensar que depois do livro ser publicado já não me pertencia e era apropriado e tinha que ser apropriado de maneira mais livre e mais autónoma possível por quem fizesse uma adaptação, que fosse para teatro, que fosse para cinema. E, portanto, o melhor era eu distanciar-me e não querer saber mais dessa criança, desse filho meu, que tomava o seu próprio caminho, a sua própria estrada. Hoje eu já não sei, porque nem sempre por exemplo, houve casos que correu bem, há riscos que estão associados a esta separação, este caminho que não tem nenhuma interferência minha. Eu não quero dizer que eu tenha mudado essencialmente de filosofia, mas eu acho que há casos em que eu prefiro estar próximo, de uma maneira em que eu sou subordinado ao novo maestro, que é quem realiza o filme ou quem dirige a peça de teatro, e portanto nesse caso eu sirvo o intuito e a linha de criação dessa outra pessoa. E não tenho nenhuma pretensão de ser dono ou proprietário do texto. Quer dizer, o texto simplesmente inspira um outro caminho, uma outra obra. Então, basicamente, são estas as posturas. Não são muito diferentes, quer dizer, eu anunciei-me como se tivesse tido uma reviravolta no pensamento, mas hoje agrada-me mais poder permanecer parte da equipe. Sol, esta relação com a obra do Mia, que já deu origem ao filme O Dia em que Explodiu uma Bata-Bata e que vai dar origem a um outro filme inspirado na Varanda de Frangipani, não é uma coisa de hoje. Por aquilo que eu sei, há 30 anos o Sol Carvalho já tinha feito algumas adaptações clandestinas sem o autor sequer saber da sua existência. O que é que encontrou na escrita do Mia que o impelisse a fazer essas adaptações?
Boa noite. O que aconteceu foi que o Mia, quando foi chamado para a direção da revista Tempo, eu estava, no momento, e estamos a falar em 79, eu estava com malas aviadas para passar a ser um profissional do cinema. E ele incluiu-me na equipe que ele queria que fosse trabalhar com ele. E eu, obviamente, fiquei honrado, não porque ele naquela altura fosse já um grande poeta, mas conhecia mais até o pai dele, mas porque havia uma comunhão, nós já trabalhávamos juntos no jornalismo, havia uma comunhão de ideias sobre o que fazer, o que pensar o país, e havia também alguma comunhão artística, vamos dizer assim, no sentido de que nós, desde logo, estávamos muito a tentar buscar aquilo que podia ser, quase eu podia dizer, uniqueness, aquilo que era muito específico de Moçambique, que pudesse nos dar alguma alguma novidade e ao mesmo tempo criar também alguma coisa nova. Portanto, eu acho que foi um elemento quase social e posso dizer político, sim, e artístico que nos juntou. Obviamente que quando ele fez os primeiros obviamente famílias que se conheceram, tudo isso, pronto, há todo um percurso de amizade pessoal também no meio, mas depois o que vi aí aconteceu foi que quando o Mia começou a escrever as primeiras coisas, os primeiros livros, obviamente eu na altura achava que pronto, tinha essa até a missão na revista Tempo, que era divulgar a cultura e a arte moçambicana, então com todo o prazer comecei a fazer isso. Quando ele começou a ficar mais famoso, vamos dizer assim, eu achei, aí foi talvez uma atitude de reserva do meu lado. Eu queria mais, eu achei, ainda hoje acho, que o Mia merece um realizador de Hollywood a fazer um filme dele, do romance dele. Quando eu digo de Hollywood, não estou a falar de Hollywood especificamente no mau sentido do termo, pelo contrário, estou a falar do Hollywood do bom sentido do termo. Eu sempre disse que o Jean-Jacques Hano era que é um realizador famosíssimo, era a pessoa certa para fazer um dos livros mais famosos do Mia e portanto, quer dizer, eu achei que não estava a haver muita gente já a começar também a querer aproveitar um pouco essa caminhada que o Mia estava a ter para o sucesso e achei que devia reservar. E, por outro lado, também achei que o Mia estava com um universo tão forte, que era preciso uma preparação boa para poder um dia enfrentar essa passagem ao visual, que obviamente tem muitíssimos riscos, e particularmente que o Mia tinha muitos riscos. E devo dizer que também vi muitas das adaptações do Mia e cimentei esta ideia de que não era fácil adotar um livro do Mia. Então fiz as minhas adaptações às escondidas e guardei mais como exercício pessoal, nunca sequer falamos muito nisso, houve uma vez que conversamos, e depois, e deixa-me contar que este é um episódio para mim super importante, quando foi no pós-independência, no pós-acordo de paz, eu pedi ao Mia para fazer um trabalho, que seria uma peça de teatro, que é uma coisa que ainda reservo, que um dia nós os dois temos que fazer um guião sobre essa história, que se chama-se Dançando com a Terra, que era uma história sobre o regresso dos soldados às casas, etc. E nesse processo nós fizemos um trabalho de uma pequena minissérie moçambicana, que até teve a presença da Maté Proença, que se chamava Não é Preciso Empurrar. E o Mia que escreveu, Não é Preciso Empurrar. O que aconteceu foi que nós todos na equipe, a atitude era, isso é do Mia, não se pode mexer, vamos deixar porque está bom. Eu, como cineasta, não gostei do resultado. Quer dizer, achei que o resultado serviu o objetivo, mas como esteticamente não gostei do resultado. E não gostei pelo facto de eu próprio me ter reprimido a adiantar, digamos, aquilo que seria a visualização das coisas que ele escreveu. O texto é muito bonito, ainda agora quero publicá-lo outra vez, mas do ponto de vista cinematográfico não foi
uma coisa muito, muito forte. Então eu fiquei mais com essa ideia de que precisava de me preparar para um dia poder dizer, ok, agora vou fazer um trabalho do MIA. Foi isso. Mia, como é que tu lidas com esta, e nós ouvimos nas palavras do Sol, alguma reverência sobre a tua escrita e o não querer mexer, não querer estragar aquilo que tu escreveste, a tua intenção inicial, o teu fraseado, a tua poética na escrita. Consegues desbloquear nas pessoas que trabalham contigo nestes projetos essa reverência com o teu trabalho? Isso para mim é uma surpresa. O que está a dizer o Sol agora é uma surpresa absoluta. Eu nunca imaginei que ninguém tivesse reverência nenhuma em relação à minha escrita. O Sol é o primeiro a ser o maior irreverente, não é? E é isso que funciona bem, é que as pessoas sejam... Eu nunca evidentemente que eu estava a brincar, mas eu noto, por exemplo, no trabalho que fiz para teatro, que é um trabalho mais continuado, um trabalho para cinema, obviamente é mais episódico e contam-se mais pelos dedos da mão, mas o trabalho para o teatro foi um trabalho mais constante e sempre com o mesmo grupo e depois com outros grupos também. E aí é exatamente o oposto, quer dizer, há uma grande irreverência no sentido que o meu texto serve simplesmente de sugestão e depois os atores trabalham em cima disso e fazem pesquisa e depois eu, às vezes até sou por aparecer nos ensaios, quer dizer, eu vou lá só para ver onde é que depois é preciso salpicar um bocadinho aquilo com algum texto, não é? Então, não creio que exista essa... Talvez o Sol tenha uma experiência concreta, mas mesmo o Sol, e é isto que eu acho que tem funcionado bem com o Sol, é que ele sabe que eu não tenho nenhuma expectativa de que o texto, digamos que haja uma obediência ao texto. Esta obra do Mbata-Bata, por exemplo, não só o Sol se libertou completamente daquilo que são os textos, os diálogos, depois provavelmente nós ainda trabalhamos um bocadinho juntos, mas inclusive a interpretação que o Sol deu ao texto é uma que eu briguei com ele, quer dizer, nós tivemos, assim, olha, para mim o texto não é isso, e ele disse, não, mas para mim é, pronto, e acho que foi melhor que fosse assim, quer dizer, provavelmente o que eu faria, e que se eu tivesse imposto, digamos assim, não, mas eu quis dizer uma outra coisa, fazia com que o filme não fosse tão bonito e tão intenso como este filme. Não é? Nós estamos a falar de um filme que parte de um conto relativamente curto e que tem uma história muito interessante. Eu vou aqui já estragar a leitura do conto, mas é um jovem chamado Azarias que guarda os bois da família, que são um tesouro para a família, porque é ali que vão buscar o rendimento para pagar o dote para um casamento, e ele tinha o sonho de ir à escola, vê a escola como o futuro e a oportunidade dele poder ser variedíssimas coisas. Até ao dia em que ele sai com os bois para a pastagem e um dos bois, uma bata-bata, explode no momento em que pisa uma mina e ele com o medo vê os bois a fugirem e ele também foge até que a família o vai procurar para o convencer a voltar a casa, prometendo que ele pode ir à escola e no momento em que ele vai dirigir-se para a família, acontece alguma coisa extraordinária e, portanto, não vou contar mesmo o final para deixar esse suspense. Um filme que ainda há poucos dias esteve num festival de cinema em Viseu, exatamente onde estamos a fazer este festival, e, portanto, os vizienses tiveram a oportunidade de ver o filme do Sol de Carvalho. Sol, como é que foi transformar um conto relativamente curto em material para uma longa-metragem? Como é que se faz essa construção e se vão adicionando elementos para que o filme se possa prolongar, ou seja, uma curta-metragem? Tem a ver com esse processo que eu acabei de falar há bocado e que eu quero esclarecer, que nunca, da parte do MIA, isso só
uma questão de justiça, nunca da parte do Mia houve, em relação a mim, ou que eu saiba, qualquer ideia de que deve-se fazer assim ou deve-se fazer assado. Não é isso que eu estava a tentar dizer, se passei essa ideia, quero pedir desculpas e esclarecer. Não passa. O que eu estou a querer dizer é que, para nós, pessoas que estão a começar o seu percurso, digamos, artístico, e apanham uma obra de uma pessoa que está afirmada, a tendência geral é de guardar, ok, guardar aquilo que faz a fama do outro lado, não é? E aqui, por exemplo, tem uma coisa muito a ver com o tipo de trabalho do Mia. O Mia começou por ser conhecido, não para mim não foi essa a minha percepção nunca, mas ele ficou sempre muito famoso como o grande artífice das palavras, não é? Ele ainda hoje faz isso, mas, por exemplo, eu noto nos últimos romances que ele começa muito mais a ser artífice e o criador das situações do que propriamente das palavras, e as palavras a servir essa situação. Eu sempre senti que essa coisa das palavras, posta em cinema diretamente, podia dar um desastre, ok? Porque é um outro tipo de linguagem, um outro tipo de ritmo, é um outro tipo digamos, de balanço, que o cinema, no caso do meu cinema, não batia com isso. No caso do teatro, que o Mia fez, era diferente, porque era um processo de criação coletiva, em que praticamente ele fazia um bocado de texto, entregava, eles trabalhavam, o Mia voltava lá. No caso que eu estou a falar, são casos de pessoas que chegam ao pé do Mia e que já encontram um romance publicado, né? Ou premiado, ou publicado. Então, a tendência pode ser muito de conseguir conservar aquilo que no romance foi o sucesso, vamos dizer assim. E às vezes isso pode ser problemático. Eu queria romper com isso. O meu desejo escondido, estou a revelar isto aqui à frente de mim pela primeira vez, mas o meu desejo escondido durante esses 20 anos foi dizer, eu vou fazer um texto de mim, mas eu vou romper com aquilo. E acho que foi um pouco essa ideia que eu tive de uma bata-bata. Eu disse, pá, eu não quero sair já, porque a minha percepção sobre uma bata-bata é outro mundo. Para mim, o que mais me interessou numa bata-bata era a discussão da democracia no mundo dos deuses, por exemplo. Que era uma coisa, o Deus estar a julgar a sua própria morte, quando ele foi o culpado da sua morte. Pronto, era este, digamos, este paradoxo. Eu posso dizer uma coisa? Adorando sempre, porque sempre adorei, esse processo de criação da situação. O que eu gosto mais na escrita do Mia, é a minha opinião pessoal, é essa enorme capacidade criativa da situação inédita, vamos dizer assim. Okay? Que depois as palavras dão mais força, mas para mim esse é o elemento. Até mais que as palavras, às vezes, é esse elemento que eu gosto muito na obra dele. E pronto, e foi isso. Então eu quis saltar, quis ir para outro caminho. E logo no princípio, logo na primeira versão, eu já pus os espíritos que não existem no livro. Já era outra história. Mas naquela altura estava a ser pensado para um filme, para um telefilme, um filme de 50 minutos e tal. E na verdade o concurso que eu fiz inicialmente foi um filme de 50 minutos. Depois nós avançamos para uma criação de um filme de longa-metragem, que também não é um filme de muito tempo, um filme de 1 hora e 15 minutos, mas foi essa introdução de um elemento completamente novo dentro da história. Eu diria quase que há 2 filmes num filme, né? Há um filme que é a história do Mia, é um outro filme que é uma recriação sobre aquela história e que faz essa ligação. E isso foi o que eu gostei muito, e não houve nenhum problema quando o Mia me disse, olha, não era esse o caminho que eu seguia, eu teria seguido por outro caminho, mas tudo bem, pronto. Acontece uma situação diferente com o que fizemos agora, não é? Porque agora, depois falaremos sobre isso, mas agora já foi um trabalho conjunto e já é completamente diferente, porque estamos os dois a escrever o guião. Claro. Fizemos os dois o guião. Naquele caso, não. Eu comprei direitos de adaptação e, portanto, eu tinha que me sentir totalmente livre, e ainda bem que foi assim. Claro, sempre procurando uma relação, quer dizer, procurando ter uma relação com a Mia, mesmo literária, mesmo de participação, mas sabendo à partida que nunca seria uma participação como foi no Verão de Frangipane, logicamente. Claro. Mia, querias dizer alguma coisa? Sim, eu queria dizer que durante este primeiro filme que estamos a falar, do Bata-Bata, eu às vezes voltava para casa e dizia, pô, o sol é teimoso, pô, o gajo não consegue
perceber o que é que eu quero dizer e tal. E arranjava maneiras de tentar construir argumentos para no dia seguinte destornar o sol e tentar convencer que o filme tinha que ser outra coisa. Mas eu agora, realmente, aquilo que eu considero, aquilo que eu chamava teimosia por parte do Sol, era realmente uma convicção estética que ele fez muito bem em defender. Ele tinha uma percepção que eu não conseguia ler antecipadamente, não é? Porque eu não sou uma pessoa de cinema, portanto, quando ele me dizia o que é que ele projetava como produto final, eu achava que aquilo era uma coisa que não está ali, que não tinha a ver comigo. Mas ainda bem que não tinha, ainda bem que o Sol foi, não teimoso, mas foi um defensor apaixonado do seu próprio ponto de vista. E o fruto está ali. Há um filme que é um filme muito dele, quer dizer, realmente há só ali uma pequenina dica, digamos assim, eu simplesmente sugiro um ponto de partida, mas depois o resto é tudo, é um filme da autor do Sol, não se vê ali, eu não me vejo ali no sentido que podia ter uma vaidade de copo-proprietário de qualquer coisa, não sou mesmo. Ele é um filme do Sol de Carvalho. Eu acho que esta história do Mabata Bata muito interessante, é um dos meus contos favoritos, não é o meu favorito é do mesmo livro, mas chama-se A Fogueira, e este conto é interessante porque fala muito sobre os jovens de Moçambique que anseiam por um futuro e veem na educação, veem na escola exatamente esse futuro, que é exatamente aquilo que hoje em dia nós discutimos quando olhamos para o que se está a passar no norte de Moçambique, nomeadamente Cabo Delgado, toda essa zona, Pemba, que é fruto de muitos jovens que desejam um futuro, que querem oportunidades, que querem ter acesso ao ensino, querem ter oportunidades e de repente aparece uma oferta caída do céu, com intuitos políticos, religiosos, e que aproveita essa ansiedade dos jovens por um futuro e por aprender para lhes introduzir um conjunto de ideias, um conjunto de radicalismos que estão a dar o resultado que estão a dar no norte de Moçambique. Tu sentes que ainda há esta ansiedade por um futuro e por condições por ter um futuro em Moçambique no jovem? Estás a perguntar a mim ou aos dois? Depois falamos já com o Sol. Ok. Olha, na verdade, uma das coisas mais fascinantes que me aconteceu foi quando eu conversava com aquilo que eram os heróis vivos que lutaram na Guerra da Libertação Nacional, e eu pretendia ver na motivação que os fez realmente entregarem-se a uma coisa muito dura, que era pegar numa arma e irem para uma guerra, e pensava sempre que havia uma motivação puramente política, ideológica, etc. Mas a maior parte, quer dizer, havia também essa motivação política, é verdade, mas na maior parte das vezes era uma motivação de encontrar essa porta, que seria a escola. Porque o regime colonial não proporcionava essa facilidade. E as pessoas fugiam para poder ir estudar. Eduardo Mondlane foi um dos casos. A Samora Machel foi outro dos casos. Portanto, alguns dos grandes dirigentes da luta armada de libertação fugiam porque queriam estudar. Para fora de Moçambique era onde se podia estudar. Portanto, a escola sempre foi vista com o que tem de verdadeiro e com o que tem depois de ilusório, porque no fundo a escola abre portas para uma vida que não é a vida real, que entretanto isto não é o caso de Moçambique, como tu sabes, Tito, nas sociedades da Europa também as pessoas estudam e depois vão fazer uma outra coisa qualquer e muitas vezes completamente desligada daquilo para a qual foram preparados. Não é? Portanto, aqui neste caso, tens razão, esse é um dos motivos que facilita que estes jovens sejam recrutados e fiquem fascinados com uma promessa de uma formação que é dada na Arábia Saudita, no Sudão, em outros países, não é? onde se faz promessas de que as pessoas são formadas em disciplinas concretas, como direito, como medicina, etc., e depois vão estudar teologia. E depois regressam realmente já radicalizados, já não exatamente com ideias, mas com convicções absolutas sobre o mundo. Sol, tu vês
esta atualidade numa bata-bata e nesta situação da entrada do Daesh no norte de Moçambique e no recrutar dos jovens do norte? Olha, o Emílio Bila é o ator do Bata Bata, um jovem estudante do Chibuto. É uma pessoa que, no dia da estreia do Bata Bata, veio a Maputo, e eu moro num prédio de apartamentos, e ele disse, bom, vamos lá à casa, vamos comer qualquer coisa, vamos fazer um jantar, e ele subiu no elevador pela primeira vez. Né? E esse jovem, no outro dia, saiu uma entrevista sobre uma bata-bata, saiu uma foto dele, eu mandei-lhe a foto para o WhatsApp, e ele ficou completamente deslumbrado, e ele vê-me assim como um pai, né? Como a pessoa que o fez. E a grande vontade dele é ser formado. A vontade dele é ser formado. É incrível, porque o ator principal do filme está a estudar e está a correr bem, pronto, está normal, mas a grande preocupação dele é se um dia pode. Desculpa. Se um dia pode. O que aconteceu? Está tudo a funcionar perfeitamente, Sol. Estamos a ouvir. Okay. Está tudo só. E a grande preocupação dele é esse problema do ensino. Portanto, eu subscrevo inteiramente o que o Mia acabou de dizer. Eu acho que só quem viva, de facto, um país como Moçambique, com tanto analfabetismo, Estamos a ouvir. Pronto, já comuniquei. E viva uma situação dessa, pode perceber como é que é a importância do estudo, do conhecimento que as pessoas em Moçambique têm sobre isso. Então, eu não tenho também muitas dúvidas que a ideia da oferta de poder ser mais qualquer coisa seja uma coisa que seja extremamente atrativa para os jovens. E também é preciso dizer que, de facto, digamos que as expectativas que as pessoas têm de poder ter chegado já neste momento, depois de 50 anos de independência, digamos, numa solução um pouco melhor que aquela que eles têm, e essa expectativa ter sido de alguma forma defraudada, leva a que as pessoas possam aceitar melhor e, digamos, mais, até às vezes, ingenuamente, essa ideia. Agora, pronto, o resto não preciso dizer, eu também estou de acordo que há uma profunda manipulação das pessoas sobre isso. E daí, até para mim, também mais a importância de que, de facto, o investimento educativo seja cada vez maior também em Moçambique. Mas não há dúvidas que toda a gente com quem eu trabalhei ao longo destes anos todos, toda a gente anseia, basicamente, por, de facto, antes de mais nada, eu quero ter conhecimento, eu quero saber o que se passa no mundo, eu quero saber. Então, essa é uma ideia muito forte, e os jovens são, obviamente, muito atraídos por isso. Então vamos dar aqui um salto da fase em que nós ambicionamos o conhecimento para a fase da sabedoria, que é a idade madura, a velhice. E a Varanda do Frangipani, que é um romance que parte de um assassinato de um diretor de um asilo, que vai ser investigada essa morte, e de repente o investigador dá-se conta que todos os velhos que vivem nesse asilo assumem a autoria desse assassinato. E é uma história muito interessante perceber como essa sabedoria e essa segunda infância, toda a gente fala na segunda infância, que é muito subversiva, e vai-se percebendo ao longo do romance o quão pode ser subversiva a velhice, conjugada com a sabedoria, com o conhecimento e com levar as coisas sem confronto, conseguir levar a água ao moinho sem grandes sobressaltos. Como é que surgiu a ideia? Foi tua, Sol, de pegar neste livro e adaptá-lo a quatro mãos com o Mia? Não. Eu acho que é muito bom que tenha feito essa pergunta, porque permite fechar o ciclo da conversa que estávamos a ter com o Mia no princípio. Foi o próprio Mia que me sugeriu. O Mia, quando falamos sobre uma bata-bata, ele disse, olha, mas há um livro que
que eu acho que é cinematográfico, epá, e que eu gostava de adaptar. Na altura até estávamos a discutir por um outro realizador que queria eventualmente fazer uma adaptação sobre mim, e ele disse: "Só, mas porquê que não fazes tudo, então?" E eu, depois de uma bata-bata, depois de ter feito uma bata-bata, achei que sim, ok, agora acho que vale a pena, e acho que vale a pena se de alguma forma eu e o Mia já chegamos a esse entendimento básico que nos permite que a gente se expresse criativamente os dois sem nos atropelarmos, né? Pelo contrário, dando mais à obra. Então, foi ele que sugeriu. Eu li o livro e quando li o livro eu continuo a considerar que é um dos livros que eu mais gosto de Mia, mas porque acho que não é um livro sobre os velhos, é um livro sobre o saber, para mim, sobre o saber, sobre a história, sobre a identidade, mais sobre isso. E, obviamente, também me toca muito ser um microcosmos que, na verdade, se torna um macrocosmos, não é? O que é um simbólico, uma metáfora do macrocosmos. Quando o Mia. E o segundo ponto que eu quero dizer é importante é o seguinte: quando o Mia concordou escrever o guião, eu disse: opa, agora é que eu estou lixado, porque agora como é que vai ser? E a história foi muito curiosa. A primeira adaptação fui eu que a fiz sozinho. Cortei do livro que eu achava que tinha que cortar, o que é que não tinha que cortar, não sei o quê, antes de começarmos a trabalhar juntos. Isso era a minha. Assim, a primeira abordagem é isso. E a segunda coisa que é extremamente curiosa, e nisso eu acho que é incrível, é por isso que me dá muito prazer trabalhar com o Mia, é que eu vou exagerar, mas às vezes o Mia dizia assim: mas eu escrevi isto, não, vamos lá fazer outra coisa então. E a capacidade dele de criar em cima de coisas novas. O filme tem um personagem completamente novo, completamente novo. Não existia no romance, nem sequer sugerido, né? E essa capacidade do Mia tem de criar coisas novas em cima daquelas ideias é inacreditável e é muito prazerosa precisamente por causa disso. Quer dizer, foi sempre um processo do livro. Quando fizemos a adaptação, não foi um processo de dizer: vamos lá ver como é que o livro estava. A gente de vez em quando ia ao livro para fazer referência, tínhamos o livro vamos lá, como mestre, como um parâmetro, mas se havia uma ideia que era boa, essa ideia vinha, pronto, não havia problema. E muitas dessas ideias, engraçado, foram dadas pelo Mia. E, portanto, eu acho que é nesse aspecto que eu acho que é muito interessante, porque ele, eu gosto dessa ideia, a criatividade dele em termos visuais, às vezes é muito forte. Tem uma cena que não está no livro também, que considero das cenas mais fortes do filme, eu não vou contar agora, foi uma cena que foi inventada durante o guião, a partir dos personagens, mas foi inventada durante o guião. Portanto, eu acho que o Mia é um criador que não para de criar sobre as suas próprias obras. E nisso é muito interessante, porque nós estamos dentro de uma coisa hermética, fechada, é que temos que ir obedecer àquilo tudo. Tudo o que for bom para uma nova história, para uma história com força, vai-se fazer. E isso é fantástico. Mia, esta tua vontade de fazer a adaptação da Varanda de Frangipani é uma tentativa de regressar ao texto, de repensar o que tu escreveste naquele livro, sem ter que reescrever o livro, ou seja, é uma forma de tu olhares para aquilo que escreveste e dizer: eu se calhar mudava isto, acrescentava este elemento, acrescentava esta cena, sem ter que refazer o livro. Eu vou dizer, é uma mistura de muitas coisas. Havia coisas que eu, como só disse, que eu olhava para aquilo e perguntava: como é que eu escrevi isto? Quer dizer, onde é que eu tinha a cabeça quando escrevi isto? Porque a escrita do cinema, a escrita de um guião, obedece a uma lógica, a uma referência de tempo, a uma continuidade, que depois o meu método, que é caótico, não respeita isso, mas eu percebi que isso era uma defesa que eu tinha também, porque na verdade eu não sabia fazer. E eu argumentava com esta coisa de que eu queria uma coisa mais ou menos, uma realidade mágica e em cima de uma coisa fantástica, mas na verdade isso é um atalho, porque eu fico intimidado com esta criação que é feita com plano, digamos, consequências que são da ordem da racionalidade, etc. E
e foi um momento muito prazeroso, como disse o Sol, quer dizer, nós durante um tempo largo, foi uma coisa que se estendeu por meses, não é? E tivemos juntos, e aquele é um outro texto, é um outro livro. Inclusive, o Sol me sugeriu, e eu acho que vou fazer isso, quer dizer, o livro tem outro centro, não é só que foram mudadas cenas. Eu não sei se eu posso revelar isso, Sol, mas quer dizer, o centro do livro já não é uma fortaleza, que era o lugar fechado onde tudo se passava, é um ancorador, portanto há uma linha de saída, há uma relação com o mundo que não estava presente naquele. Isso parece um detalhe, mas toda a história, com a introdução de um personagem, de uma criança que depois também conta a história, ela própria, digamos, é que personifica a saída para um possível futuro. É uma outra história, é um outro romance aqui. No fundo, eu tive o prazer que eu não sei se vou repetir na minha vida, mas foi uma coisa indescritível de perceber que a história que eu tinha aparentemente fechado, ela estava aberta, e estava aberta a partir das falhas que eu notava que ela tinha. Havia ali coisas que não eram consequentes, não havia ali uma coerência que era necessária para que eu tivesse credibilidade no cinema. Isso é interessante, essa ideia de uma obra aberta que pode ser visitada através das suas falhas e reescrita, repensada, reinventada. Sol, tenho uma curiosidade muito pessoal. Quero fazer um pequeno comentário sobre isso. Eu sou muito chato a dizer uma coisa ao Mia, que é assim. Ele não é? Concordo com o Sol. O Mia nunca foi, em minha opinião, uma das pessoas que tenha partido do estudo do que é um roteiro ou do estudo do que é a estrutura de um romance para a escrita. Ele sempre foi um escritor mais epidérmico nesse aspecto, não é? E eu sempre fui muito mais dessa tradição de estudar como é que são os roteiros, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, os picos e essas coisas, etc. E depois, quando estávamos a fazer o Verão do Frangipane, apareceu essa ideia que o Mia está a referir agora, de que eu falhei. Eu não acho que eu tenha falhado, porque precisamente considero que uma das coisas que é mais interessante na literatura geral do Mia, em geral, estou a falar em geral, do que eu conheço, é precisamente essa falta de respeito por uma certa estrutura tradicional que depois acaba por dar uma nova estrutura às coisas. Não é? E, portanto, é um repensar até da própria estrutura tradicional, o que para mim é genial. Então, o meu medo neste momento, o meu trabalho neste momento, não é trazer o Mia para a estrutura tradicional da escrita, é ao contrário, é dizer que, olha, há esta estrutura tradicional, mas por favor continua a ser louco como tu estás a ser aí. Portanto, quer dizer, esta combinação é que eu acho que funciona muito no Varanda de Frangipane e que leva a que se torne de facto uma outra história, quer dizer, sem de maneira nenhuma dizer que aquela primeira história não serve, não, eu continuo a gostar muito de ler o Varanda de Frangipane como romance, não é? Agora há uma outra obra que nós fizemos e isso é fantástico. Olha, Sol, eu vou desligar aqui os auscultadores do Mia para ele não ouvir isto. Ele é chato, no momento de estar a preparar o roteiro, dizer: eu estou a ver uma grua a filmar isto assim, entra pela direita, sai pela esquerda, o ator aparece assim. Ele tem ideias já visuais para... Fala contigo sobre isso, como é que ele imagina visualmente a adaptação do texto. Fala, mas eu já sei que nesse momento... Não, ele não escuta nada. Quando estiver na filmagem, vou estar longe do Mia, porque já sei que obviamente vão acontecer esse tipo de coisas, mas eu acho que não vai haver problema nenhum. É evidente que eu não quis nunca defender de que este texto deve ser assim, porque eu estou aqui a paginar uma grua assim, 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 assim. Eu acho que isso não é um argumento justo, não é? O que é importante, eu acho que também não está pensado nesses termos. Eu agora que eu estou a começar a fazer storyboards, a fazer desenhos e a ver como é que vejo o filme visualmente, quais são as três paletes de cor que vou utilizar, os três movimentos, tudo isso, estou a pensar nisso agora, mas na altura da escrita, o que a mim me interessava, e eu acho que isso conseguimos, e volto a repetir, conseguimos, era
vou dar um exemplo, pronto, eu estava a dizer que não queria contar assim. O Mourão, que é o personagem que é português moçambicano, que está apaixonado pela mulher do diretor, desenha, faz desenhos dela numa pedra no filme, no livro. No filme, ele vai fazer uma escultura de areia, ok? E o diretor obriga a fazer sexo com essa escultura, ok? E isso é, assim, a maior humilhação que ele pode ter daquele diretor. A ver? Então, esta ideia, que é uma ideia, visualmente pode-se filmar de várias maneiras, mas é a ideia, o acontecimento em si, foi o Mia que trouxe, e eu digo dizer, é este tipo de coisa que eu quero no filme. Quer dizer, esta novidade, que, obviamente que vai ser uma cena visualmente muito forte, não é? Vai ser, sempre, não tem hipótese. É uma das cenas que já estou a desenhar, que já estou a pensar e tal, não sei o quê. Mas foi uma ideia que foi trazida pelo Mia. Portanto, eu volto a insistir, é o ponto da criação da situação. A criação da situação nova, a situação inédita. Eu acho que isso é é a coisa que o Mia tem mais brilhante para mim. Mia, agora aproveitar para falar contigo sobre. Eu estava a ler uma entrevista do Sol em que ele falava da importância que teve a transição da tecnologia de fazer cinema, ou deixar de fazer em película para passar a fazer em digital. Os meios hoje são mais acessíveis e que isso significou no próprio cinema moçambicano o deixar, se calhar, um cinema que era muito mais ortodoxo, muito mais com regras definidas, porque não se podia desaproveitar a película, não se podia experimentar, tinha que seguir lógicas definidas. Tu sentes que este mundo digital que se está a desenvolver é também uma oportunidade para, em países como Moçambique, que tem, e podia falar de Portugal, que tem enormes dificuldades também em termos de produção cinematográfica. Nós temos uma produção cinematográfica muito, muito pequena e com muitas dificuldades, que pode abrir portas a que vários jovens de Moçambique possam expressar-se com mais liberdade, criar mais conteúdos, sejam eles de cinema, de fotografia, vídeo, teatro. A facilidade com que hoje temos acesso a uma série de ferramentas vão abrir portas a um conjunto de talentos em Moçambique. Olha, eu tenho eu percebi que eu já tinha envelhecido quando eu resistia muito a essa ideia de se dar a importância demasiada à técnica. Isto é, as pessoas fazem os seus caminhos da busca da arte, quer dizer, daqui a busca da arte é a busca do outro, não é? E o outro revela-se por um contacto de intimidade e digamos assim, nesse desejo, no desejo de a gente chegar para além das nossas próprias fronteiras, e senão não há tecnologia nenhuma que nos salve. Essa era a minha postura, mas eu agora penso que o mundo digital, realmente estas inovações digitais permitem abrir campos, tornar mais próximo aquilo que era distante, realmente, eu estou a dizer aquilo que é óbvio, mas, por exemplo, uma coisa muito concreta que está a suceder em Moçambique, e acho que é transversal aos países todos, é o espaço, por exemplo, da poesia. Como é que as redes sociais salvaram uma coisa que parecia condenada a desaparecer, porque já não se publicava poesia em livro, não é? Não havia páginas literárias nos jornais, tudo isso foi um universo que foi desaparecendo, e agora vejo com muito interesse que os jovens, naquilo que são os seus espaços de troca, né? Facebook, etc., e nas páginas, recuperaram o lugar da poesia. Isso, por exemplo, é muito bonito. Não é? Agora, não creio que se possa substituir aquilo que fundou os grandes movimentos literários, artísticos, etc. Foi um momento de encontro físico também, presencial. As pessoas iam para o mesmo café em Paris e ali se encontraram artistas de teatro, pintores, escultores, etc. E de repente há um momento em que esse pequeno grupo contagia todo o resto do mundo. Né? Então eu acho que isso vai existir isso de uma forma paralela, quer dizer, enquanto agora não, porque estamos numa situação especial e estamos tão contaminados por esta situação especial da Covid-19, que quando o Sol disse que eu era um escritor
epidérmico, eu ouvi epidémico, por causa da epidemia, e ele também tem um bocado de razão, porque ele fugia do meu contacto, antes mesmo de haver Covid, quando o sol com medo que eu trouxesse mais, ele dizia assim, já chega, não vamos, agora a cena já está feita, não venha outra vez a repensar a cena, porque eu dormi e imaginei coisas. Mas eu quero só dar o sol, porque não só percebes que somos longos amigos, mas não precisamos estar aqui a trocar elogios, mas o sol realmente foi uma pessoa que me proporcionou nesta construção deste guião uma coisa que para mim foi uma porta fantástica para eu perceber que eu não sabia, quer dizer, que eu não sabia muito mais do que eu pensava não saber. E não sei, se calhar não tenho mais espaço para falar, mas queria dizer também uma palavra aqui que eu acho que é um dia triste, quer dizer, hoje morreu o Eduardo Lourenço e estamos a falar da Varanda de Frangipane, e a Varanda de Frangipane tem um epígrafe. Eu estava num momento, portanto, que o Eduardo Lourenço esteve a visitar Maputo, e ele ali no balcão do Hotel Polana, ele olhou para aquela grande baía e disse: Moçambique é uma varanda construída sobre o Índico. Foi isso que me digamos assim, que me construiu como essa imagem da varanda, que ele depois na conversa desenvolveu com a capacidade de argúcia e de elegância que ele tinha. Portanto, acho que é justo fazermos menção a este grande pensador que hoje morreu. Só querias acrescentar só... Sim, subscrevo completamente as últimas palavras, o grande filósofo, grande pensador. Só queria dizer uma coisa sobre esta questão da literatura e do cinema. Há muitos debates sempre a tentar procurar qual é o segredo desta questão da literatura e do cinema. Eu não acho que haja segredo. Quando as pessoas se entendem, as coisas resultam e só podem resultar bem, como resultou o Arthur C. Clarke com o Kubrick, que fez em 2001, foi um filme de referência, que foi uma colaboração de escritor com o realizador. O livro até saiu depois, né? Mas quero só dizer uma coisa, por exemplo, muito interessante sobre uma Bata-Bata. Desde o primeiro momento, eu perguntei, Mia, em que língua faz o filme? Xangano. Não houve discussão. Xangano. O filme tem que ser feito em língua local. É uma das discussões que vamos ainda ter sobre este Curador do Tempo. Provavelmente haverá alguns diálogos que se calhar vão ter que ser feitos em língua nacional também. Mas, por exemplo, quer dizer, porquê? Porque a gente percebeu que a comunicação a ser feita em Xangano, no Chibuto, naquele contexto, iria soar muito mais forte, muito mais presente, do que estar a fazer uma linguagem que as pessoas iam se esforçar por ler, não é? Então, foi muito mais difícil fazer o filme, porque eu tinha um tradutor permanentemente ao meu lado a dizer-me se estava bem ou não, né? Ainda para mais um Xangano falado em Chibuto, um Xangano especial. Então, mas, quer dizer, não houve dúvidas sobre isso. Ou seja, a disponibilidade do MIA foi total. Não, vamos fazer, não há discussão. E isso, por exemplo, deixa-me completamente à vontade. Quer dizer, se for uma ideia boa, é boa mesmo, é para se defender e vai embora. Vamos para a frente. Se não for estimado, deita-se para o lixo. Pronto. E traz outra coisa também ao filme, que é, do ponto de vista da representação, traz outra verdade que em português não era possível. Os atores, a partir do momento em que falam em Xangana, acabam por ter uma verdade na representação, no texto, completamente diferente. Eu queria ficar aqui mais 2 ou 3 horas a conversar convosco. São ótimos conversadores e foi muito interessante perceber também este lado da oficina do cinema e da vossa relação nestas adaptações. Muito obrigado por terem aceito o convite de participar neste Festival Tinto no Branco de Viseu. Deixar-vos um grande abraço e deixar-vos também algumas sugestões, que é, antes de mais, Varanda de Frangipane, ler, porque não tarda nada. No próximo ano temos a rodagem do filme e, portanto, revisitar esse romance. Para quem ficou com curiosidade sobre o dia em que estudiou uma Bata-Bata, Vozes Anoitecidas, primeiro livro de contos do Miyakoto, e ele que está numa roda viva na internet a apresentar o novo romance, O Mapeador
de Ausências, provavelmente o mais autobiográfico dos romances do Mia, com muita presença dele e da sua história e da cidade da Beira neste romance. Muito obrigado aos dois, foi um prazer. E ficamos à vossa espera em Viseu, até porque, por exemplo, o Mapeador de Ausências tem personagens de Viseu e eu acho que no futuro esta conversa poderá ser retomada com um copo de vinho do Dão para torná-la mais animada e continuarmos a falar sobre literatura e cinema. Muito obrigado. Tinto ou branco? Tinto. É o único que eu quero. Um grande abraço aos dois, foi um prazer. Um abraço, obrigado. Obrigado.